Próximas 2 horas que você vai resolver. Se é o último dia do prazo. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por esta vereadora, que a presidirá nos termos do artigo 58I e 58J da Resolução 263 de 90, nosso regimento interno. Declaro abertos os trabalhos às 9 horas e 23 minutos. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, informo que esta audiência terá duração máxima de 3 horas, improrrogavelmente. Registro aqui a presença do vereador Arnaldo Ribeiro. Presentes e foram convocados devidamente os secretários de Finanças, Everson Demarque, o de Desenvolvimento Econômico, Jurandir Sérgio Posca, e o secretário municipal de Educação, Nilson Girardello. Convites foram estendidos à sociedade organizada, sindicatos e outros interessados. Esclareço também que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra obedecerá à seguinte ordem. Será permitido mediante prévia inscrição. As manifestações deverão se restringir aos temas delimitados na pauta da audiência. Após as exposições, poderão se manifestar, primeiramente, os vereadores, apresentando suas observações ou indagações aos expositores. B, em seguida, qualquer cidadão presente, que poderá dirigir perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Registro também aqui a representante do CMDCA e também a representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Bem, senhores, essa casa já sediou, em várias oportunidades, audiências ou reuniões públicas muito representativas, com o mesmo intuito, com o mesmo tema para o debate. Nós queríamos focar num debate de ordem mais prática, de ordem mais objetiva. Porque ontem nós estávamos aqui a tarde toda num debate sobre cultura e a política cultural de fomento, o Everson, que estava aqui conosco também, e com toda a franqueza do mundo, as audiências elas têm uma tendência de se tornarem chatas e obsoletas, porque os debates se repetem, e a gente quer discutir efetividade. Inclusive porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, tem apontado duramente para a prefeita municipal e para a mesa da Câmara Municipal que é preciso que haja efetividade das nossas audiências públicas. E o que significa a efetividade das audiências públicas? Vou repetir as palavras que usei ontem. A audiência pública pode até rolar cafezinho e água, mas cafezinho a gente toma em casa. A gente vem aqui para discutir pauta política. E aí você fica 3 horas apontando rumos e espera que haja algum grau de encaminhamento, não é? Não vou dizer a criação de GTs, eu tenho um cuidado muito grande quando se fala em GT, porque, normalmente, no setor público, quando se cria um grupo de trabalho, é para matar o assunto. E ele depois não volta mais para a pauta, para a discussão. E alguns temas, eles, além de vir com a roupagem da modernidade, ele vem também com um tripé que é interesse da sociedade, interesse da comunidade diretamente atingida e melhor proveito para se driblar toda sorte de problemas que os mecanismos tradicionais ainda trazem. É o caso do tema da audiência de hoje, que são editais e uniformes e materiais escolares. E nós temos enfrentado esse problema nos últimos anos. Problemas muito sérios. Eu quero resgatar aqui, eu até a convidei, não sei se em algum momento ela deve comparecer ou não, eu convidei a ex-vereadora Chiara, porque nos mandatos anteriores, a Chiara Ranieri, como vereadora, proporcionou esse debate, convidando inúmeras entidades. Então, nós já tivemos audiência aqui, em determinados momentos, que tinha 10, 15 representantes dos diversos setores, para dizer da importância de se trabalhar o debate, de modernizar esse mecanismo de compra com a aquisição, com a adoção do modelo do cartão, e também dos representantes do comércio local, porque tem um outro viés, que é superar os mecanismos tradicionais, que são os grandes editais, né, alvo de muitos problemas. Não vou aqui repetir tudo que nós temos vivido nesses últimos 3 anos com as compras milionárias de uniformes escolares, a qualidade
para lá de questionável, e nesse ano, fatidicamente, no rol dos editais infrutíferos, não é? Não vou aqui adentrar a miúde, mas também o dos uniformes, ou seja, criando grande transtorno e constrangimento à comunidade escolar e, principalmente, às nossas crianças. Os dados não são só do impacto que se teria aí em Bauru, mas toda a cidade, por exemplo, a maior do estado de São Paulo é a própria capital. Os mecanismos de se adotar o cartão podem ser debatidos, não é exatamente o mesmo em todas as cidades, mas também não se difere grandemente. Algumas no Brasil já de longa data, ontem nós discutimos, Macaé é um dos municípios que adota já de longa data, e o impacto sentido na cidade pelo comércio local, não só do ponto de vista da circulação de renda, mas também da empregabilidade e do acesso fácil para o pai, para a mãe, não é? Para a família, na aquisição desses bens. Na última audiência que se teve nesta casa, no ano passado, a mesa condutora dos trabalhos indaga do secretário, Nilson Girardello. Na verdade, não era o Nilson que estava, era o Nilson. O Nilson estava lá na educação? Estava, né? Estava. Era você, sim, né? Quando a Chiara fez a última reunião. E aí houve uma manifestação do secretário à época de, olha, podemos abrir esse diálogo, porém, o start para as compras de 25, independente do resultado da eleição, porque nós estávamos fazendo esse debate, essa audiência, antes das eleições. E aí o secretário disse, independente do que vai acontecer com as eleições, as compras do ano que vem já foram startadas no modelo tradicional, que é edital, que é exatamente uma das quais nós estamos apontando aqui, que acabou se transformando no problema, que é a principal delas, que são os uniformes. E que haveria a perspectiva, sim, de, no segundo momento, se abrir esse debate e essa discussão. A CIB, CIESP, uma série de entidades que aqui estavam, eu pensei até em resgatar vários dos recortes, mas eu penso que praticamente todos que estão aqui estavam. Nós sabemos do que nós estamos falando. Eu gostaria de que nós pudéssemos aqui discutir sobre o aspecto da decisão política, de se nós podemos avançar com isso, e aí criarmos... Vou ter que inventar um outro nome, porque eu tenho um problema amargo essa história de grupo de trabalho, porque realmente o histórico dos GTs, quando se cria, não é de resolução de problemas, né? Haja vista a audiência da semana passada, né, Chico? E a discussão sobre o GT para o benefício assistencial do servidor. Então, você vai colecionando os GTs que são, né, criados com um formato de se dar efetividade a uma pauta, e depois esse GT entra na gaveta junto com documentos e ele fica parado ali. Então, vamos chamar de GT, mas vamos ter que encontrar um outro mecanismo. Eu usei durante algum tempo, viu, vereador Arnaldo, o indicativo após as audiências públicas de reuniões técnicas, que é exatamente o que nós sugerimos para o vereador na audiência sobre ciência e tecnologia, né, e os impactos aqui na cidade. Porque uma série de questões para avançar, discussões anteriores, pautas apresentadas aqui pelo Carrijo, por exemplo, de anos em que aqueles itens não haviam tomado forma. Então, hoje nós quisemos dar para essa discussão um caráter de resgatar aquela já feita. Eu não quero fazer outra discussão, trazer todas as mesmas entidades e dizer, e aí, é importante ou não é importante? Eu gostaria de discutir com o governo. Eu gostaria de discutir politicamente. Podemos criar o debate, vencendo ele, começando ele, produzindo-se aí um possível relatório sobre os impactos positivos para o desenvolvimento econômico, para os próprios servidores e serviço público, porque isso estaria... Porque o estresse na educação, né, Chico? Nesse momento, por exemplo, da ausência do uniforme dado o fracasso do edital, é muito grande para diretores, para professores. As reuniões dessa semana, várias que tiveram, com o retorno das aulas para essa semana, assim, todas as informações chegam para a gente, né? A gente sabe a angústia que perpassa por esse espaço, por esse universo, que é um espaço que a gente espera que tenha harmonia, tranquilidade, né? A escola. As crianças passam uma parte muito significativa do seu tempo na escola, e os pais também se preocupam demais com os impactos do que dá certo ou errado nessa burocracia que envolve a máquina. E, por todos esses aspectos, nós queremos discutir aqui hoje
o que nós podemos fazer para que Bauru possa avançar nesse debate? Se aquela porta aberta ali atrás, provocada pela vereadora Chiara, com tantas entidades, ela pode ser iniciada formalmente. Não é? Se a gente não conseguir avançar para que seja 26, eu acho até que daria, mas que a gente comece a preparar essa máquina e essa estrutura num debate franco, pelo menos para 27, para que a gente possa marcar uma nova fase desse processo, que é muito problemático, na nossa visão, manter-se da forma como está. Vocês já passam para o governo? Você gostaria de falar, Chico? Melissa? O Chico não vai falar nada. Agora ele quer só porque... Ah lá, você sempre tem alguma coisa a falar? Não tem nada para você falar? Não, eu só ia concordar, né, com a necessidade da gente estar fazendo essa discussão. Eu acho que tudo que for proveitoso, né, para o município, para a educação, principalmente para os alunos e pais que a gente tem. A gente sabe que aqui em Bauru nós já temos uma renda, como que eu posso dizer, uma renda em casa pequena, né? Então, tudo que puder ajudar essa família e não prejudicar o município é de bom grado. Não é só isso. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Diversos temas, né, que são debatidos aqui, sobretudo ultimamente, né, eu não sei aqui quem tá representando o gabinete, mas quando se usou aí, né, a questão de criação de grupos de trabalho, não sei, eu não me recordo qual outra denominação que a vereadora usou. E quando se fala em fracassos de licitação nesse governo, né, parece pleonasmo, né? Porque é inadmissível, né, a gente voltar agora do recesso escolar, etc., né, só faltando 5 meses para o final do ano, sem uniforme escolar e etc., e fora as outras, né, se a gente ficar enumerando as licitações canceladas ou anuladas ou contestadas ou suspeitas nessa administração, a gente vai ficar o dia todo aqui falando. Penso que toda iniciativa que possa garantir que, pelo menos, né, como o debate aqui em relação a esse instrumento que se discute, que já foi discutido, né, várias vezes aqui, e me assusta, né, quando a vereadora disse, se não for para o ano de 2026, para 2027. Ou seja, já que há né, esse governo vai ficar, né, tomara que não, mas vai ficar ainda por mais um tempo, nós já estamos pelo menos 2 anos passando por isso, né? Então, continuando essa inércia do governo, essa falta de preocupação ou de prioridade com os setores essenciais, né, para a população, que são saúde e educação, né, que parece que não é pauta desse governo, e tem outras pautas mais importantes que lhe interessam, eu fico preocupado, né, porque todo esse processo, mesmo adotando esse instrumento, ele vai passar por processos, sejam licitatórios, de tomada de preço, de credenciamento de unidades, e não vejo prioridade ou intenção do governo em fazer isso. Inclusive, agora, chegando aqui, eu encontrei com o vereador saindo da base governista, desabafando, reclamando da inércia do governo com suas pautas, né? É um vereador da situação. E esses GTs, então, vamos lá,
Nós saímos daqui recentemente, o secretário disse que ia retomar a discussão das merendeiras, etc. Não recebi resposta, não recebemos resposta. Chefe de gabinete me pediu aqui, essa semana passada, quando a gente discutiu o auxílio assistencial para os aposentados, o número dos processos que já ia agilizar uma reunião. Passei logo no dia seguinte. Até agora, nada. Então, confesso, vereadora, que fico pessimista em relação ao cumprimento desses anseios da população e das coisas que são aqui debatidas por essa Casa de Leis, ou pelo Poder Legislativo, que é um poder autônomo, né? É um dos 3 poderes da República, mas que ela só é atendido quando o interesse é direto, pessoal, da prefeita Sueli Rosim. Arnaldo, gostaria de falar nesse momento? Eu compartilho do seu desabafo, Chico, e nosso papel aqui é ser resiliente. Na medida em que o Poder Legislativo tem a sua autonomia, mas tem os seus limites, então a gente tem que fiscalizar e propor. Eu penso que essa pauta de hoje é uma pauta imperativa. É um caminho não só para se modernizar, mas também para passarmos a investir em evitar-se os transtornos que nós temos tido e causado à comunidade escolar por estar usando ainda um mecanismo que, a meu ver, é superado. E a última audiência, repito, que se teve aqui, com todas as entidades, isso ficou exaustivamente debatido e, a meu ver, compreendido. E os benefícios que isso traria são inegáveis. Então, eu gostaria de ouvir dos representantes do governo, dos secretários, começando pelo Nilson Girardello, pelo Everson, no debate das finanças, e pelo Jurandir Posca, do desenvolvimento econômico, haja visto que um dos pontos mais debatidos na audiência do ano passado foi exatamente os impactos positivos de você canalizar tantos milhões que todos os anos são obrigatoriamente investidos, inclusive com recursos específicos para essa aquisição, a compra dos uniformes, né? Mais do que carimbado, em se buscar manter nos limites do município esses investimentos, impulsionando significativamente o comércio local, né? E o desenvolvimento econômico do município perpassa não apenas pela indústria, mas seguramente para o perfil da nossa cidade histórico, também pelo impulsionamento do setor de comércio, que é um dos braços mais importantes aqui da empregabilidade e da circulação de renda. Vamos começar com o Nilson. Nilson, com a palavra, bom dia. Bom dia, vereadora Estela, vereador Arnaldinho, senhores e senhoras, bom dia a todos. Certamente eu me lembro da última reunião presidida pela vereadora Chiara. Fizemos alguns apontamentos e alguns deles, a maioria deles dizia respeito ao tribunal. Então, em respeito a essa audiência agendada à senhora, a todos os vereadores, novamente eu fui estudar a questão, pesquisei também com meu colega da Secretaria de Negócios Jurídicos, né, no sentido de entender melhor esse procedimento de compra. Então, vamos lá. Eu vou ter que ler, vereadora, porque é um pouco longo. Vamos lá. Sobre a possibilidade do município implementar a política pública de fornecimento de cartões ou créditos eletrônicos aos pais e ou responsáveis de alunos da rede pública para aquisição de kits escolares diretamente no comércio local, previamente credenciado. Nesse modelo de aquisição, a proposta administrativa consiste na transferência indireta de recursos públicos por meio de cartões com valores pré-definidos, para que os responsáveis realizem a compra de kits escolares em estabelecimentos conveniados, sem aquisição centralizada por meio de licitação ou processo de registro de preços, que é o que nós fazemos até agora. A natureza jurídica da política pública de fornecimento de material escolar configura a política pública educacional, amparada pelo artigo 208, inciso 7º da Constituição Federal, que garante o direito à educação com oferta de material didático e apoio suplementar.
Contudo, a forma de execução deve respeitar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, moralidade, isonomia e, principalmente, a transferência nos termos do artigo 37, conforme enunciado da Constituição Federal. Nesse modelo, fica claro a impossibilidade de controle e rastreabilidade das aquisições. O modelo proposto carece de instrumentos eficazes de gerenciamento interno e externo, pois as notas e os cupons fiscais não apresentam detalhamento de itens, apenas o valor total, o que inviabiliza a verificação do que efetivamente foi adquirido. Não há garantia de que os kits sejam verdadeiramente compostos por itens pedagógicos essenciais, podendo haver desvio de finalidade, como compra de produtos não relacionados à educação. A ausência de padronização dos kits escolares compromete a isonomia entre os alunos da rede pública, violando o princípio da equidade. Conforme o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Acórdão 601-248, de 22, em Mongaguá, o tribunal reprovou a montagem de kits escolares sem justificativa técnica adequada, ressaltando que, abre aspas, a ausência de descrição detalhada inviabiliza o controle pela fiscalização e prejudica a transparência da execução. Por outro lado, existe o risco de utilização indevida e comércio ilegal de créditos. A experiência prática tem demonstrado o risco concreto de desvio de finalidade, inclusive com comercialização ilegítima e paralela dos créditos eletrônicos, como observado na cidade de São Paulo. Depois, vereador, eu vou pedir para a TV Câmara passar uma matéria da CNN a respeito desse assunto, que eu acho que é bem didática a esse respeito. Sobre o Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque no município de São Paulo existe há um processo também, que é o 016782 de 21. O tribunal apurou indícios de venda ilegal de créditos por beneficiários para terceiros, configurando prejuízo ao erário e má gestão do recurso público. Passando aqui, eu acho que eu não preciso nem citar a reportagem da CNN. Devemos observar nessa modalidade de aquisição a violação aos princípios da administração pública. A adoção do modelo em questão configura fragilidade sistêmica no controle do gasto público, contrariando os seguintes fundamentos. Isso tudo é do Tribunal de Contas, ok? Inexistência de norma específica que autorize repasso indireto com cartão, impossibilidade de rastreio das transações e composições dos kits, risco de favorecimento indevido e uso indevido de recursos, descontrole na entrega e ausência de resultado educacional verificável. Diversos tribunais de contas têm se posicionado com restrição ou reprovação expressa à adoção do modelo analisado. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sessão plenária de 7/2/24, recomendação cautelar sobre o processo de aquisição de kits escolares pela via indireta, por falta de controle e agrupamento de itens sem contação unitária. Tribunal de Contas do Paraná, processo 7344996 de 22, suspensão de edital para fornecimento de kits escolares com alegação de ausência de clareza e risco de prejuízo à economicidade e rastreabilidade. Resumo: Tribunal de Contas nos julgamentos de utilização do cartão Educação das cidades de Araçatuba, que é um pouco mais antigo, e de Salto, que é mais novo, de 22. Ambos foram considerados irregulares. Então, eu vou resumir os itens que o Tribunal de Contas apontou como irregulares. Tal procedimento adotado contraria o princípio da obrigatoriedade de procedimento licitatório para as aquisições realizadas pelo poder público. A medida adotada na municipalidade acabou por gerar potencial privilégio ao comércio local. Embora a gente fale que realmente seria um privilégio ao comércio, e não há como dizer que não seria bom para o comércio local, no olhar do Tribunal de Contas, é quase uma restrição para uma compra na cidade. A gente, como quando a gente faz qualquer processo licitatório, a gente não pode fechar numa cidade. Né? A gente abre para o Brasil inteiro. Hoje se abre para o Brasil inteiro, certo? Você mais que ninguém é a pessoa que tem ciência disso. Quando você restringe o tribunal,
por mais que seja interessante para o comércio local, friso isso, é interessante, é claro, mas o tribunal entende que você está fechando as propostas para um determinado espaço físico da cidade. Tal prática pode ter comprometido a economicidade do procedimento no caso de excluir do processo de credenciamento grandes atacadistas de produtos escolares que reúnem condições de propor preços mais vantajosos para a administração. Trata-se de obrigatoriedade da Prefeitura em fornecer o material, não sendo cabível a transferência dessa responsabilidade aos alunos. É o que o tribunal aponta em várias situações também, que a gente não pode terceirizar uma situação que é o poder público que tem que cuidar. Não pode jogar nas costas do pai ou dos responsáveis a compra do material. Na prática, tem-se a criação de uma, abre aspas, moeda paralela, facilmente negociável, o que poderia causar prejuízo aos educandos, caso não fosse utilizada corretamente na aquisição desses materiais escolares. Diante do exposto, não se recomenda a adoção de política pública de fornecimento de cartões ou créditos eletrônicos para aquisição de kits escolares diretamente pelos pais ou responsáveis no comércio local, pelos seguintes fundamentos. Novamente, só reforçando, a ausência de norma legal específica autorizadora, impossibilidade de rastreabilidade detalhada dos itens adquiridos, risco elevado de desvio de finalidade e utilização indevida dos créditos, falta de transparência, comprometendo o controle social e institucional. A jurisprudência contrária vem dos tribunais de contas, especialmente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do município de São Paulo agora também, e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, eu entendo... Esse parecer é de quem, secretário? Quem assina esse parecer? Não, não é um parecer, eu fui buscando... Mas quem elaborou esse texto que o senhor está lendo? Eu. É uma elaboração do senhor? Minha, juntamente... Aí no final o senhor está fazendo uma conclusão. Conclui-se que, isso, por aquilo, é ilegal. Eu pedi alguns dados do meu colega Vitor, claro, ele me passou muitas coisas, afinal de contas, é muito do campo jurídico aqui, né? Obviamente, ele, se estivesse aqui, teria uma propriedade muito melhor para explicar tudo isso. Mas eu entendo isso, a gente já havia apontado, vereadora, com a audiência pública da vereadora Chiara. E foi veementemente combatido. Bom, mas o secretário leu um parecer que ele construiu junto com o Vitor Freitas. Eu quero apresentar o parecer do relator do Tribunal de Contas sobre o método tradicional, sobre o método que tem sido usado. Esse voto é ilustrativo do problema que a compra tradicional representa para o município. E os riscos que estão sendo atribuídos nesse parecer que eu questiono. Porque para vir com um parecer numa audiência pública precisa ser a posição governamental. E aí eu pergunto ao senhor se essa é a posição da prefeita Suelen Rosim. Porque esse parecer, salvo o melhor juízo, doutor Francisco, atribui a possível má-fé ao cidadão que pode comprar de forma direta. Isso é como o debate, né? Vale alimentação, o cara vai lá, vai comprar pinga. E daí? É problema dele. O direito de ter o vale é outra discussão. O mecanismo. Essa crucificação do pequeno num valor simbólico, eu acho que cai, secretário, ante a escandalosa compra dos uniformes escolares do ano passado. Padronização do uniforme, secretário. O que nós menos tivemos foi padronização. O uniforme do ano passado é uma vergonha histórica para essa cidade. Histórica e criminosa. Uniformes que tinham 10 tipos de tamanho diferente. P, que era extra G que era PP, uma perna mais curta do que a outra, braços de gigante, que dava para dar a volta da camisa de força, e olha o que, depois de muita luta combatendo esse mecanismo tradicional, se transformou no parecer do Ministério Público de Contas. E esse voto é significativo para se questionar que um pai de família pode causar prejuízo, porque pode direcionar e comprar o que não é devido. É só olhar nas escolas a pressão em cima dos nossos servidores, diretores, coordenadores pedagógicos, sobre a ausência do uniforme hoje, exatamente por se manter esse mecanismo aqui. E olha o voto do relator. Contrato entre a Prefeitura de Bauru e a empresa J. Dias Comércio
E quero deixar claro aqui, as investigações que nós começamos no ano passado, em face dessa empresa, não acabou. E vai ajudar em muito o processo do Tribunal de Contas, porque nós vamos instruir. Inclusive, quero deixar claro que aquele barracão que nós visitamos lá no estado de Santa Catarina, já não existe mais. Já tem outra empresa no lugar. E esses picaretas entraram na disputa desse uniforme desse ano também. E quero dizer que essa história não acabou. Então, essa discussão de os riscos, que é colocar um cartão na mão de um pai de família, vai render muito debate ainda. Contrato entre a Prefeitura de Bauru e a empresa J. Dias Comércio, MPC, foi pela irregularidade. Passo ao voto. Ponto crítico identificado pela instrução diz respeito à formação do preço referencial, a ausência de comprovação da fonte de preços para compor o orçamento base. Além disso, chama atenção o fato dos preços referenciais serem todos consideradamente superiores àqueles apresentados pelas licitantes interessadas. Conforme pontua o Ministério Público de Contas, pode indicar peculiaridades do mercado local que, sem receber a devida atenção na fase do preparo, podem ter distorcido o cálculo da estimativa de desembolso. Por exemplo, enquanto o levantamento efetuado pela Prefeitura estimou o valor do lote 1, cerca de 15 milhões de reais, a média dos preços ofertados pelos licitantes no pregão foi de 9 milhões, diferença de aproximadamente 40%. No mais, verifica-se que, inicialmente, 12 empresas manifestaram interesse de participar do certame, tendo todos apresentado propostas com valores inferiores da empresa posteriormente declarada vencedora. Na sequência, contudo, 9 participantes foram desclassificados e das 3 remanescentes habilitadas a prosseguir, 2 inabilitadas. A empresa SS Confecções, que apresentou proposta de 8 milhões e 300 mil, teve sua proposta rejeitada. A empresa Mafra Indústria, cuja proposta é de 8 milhões e 400 mil, foi inabilitada por não apresentar parte da documentação exigida para habilitação, com efeito e circunstâncias que ensejaram a inabilitação da empresa Mafra. Atos que revelam-se questionáveis, indicando possível excesso de rigor procedimental e faltando os princípios, já que nós estamos falando de princípios aqui, os princípios da isonomia, da razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a administração pública. Cabe ressaltar nesse ponto que a empresa inabilitada vem apresentar na proposta 41%, ou seja, 5,7 milhões, inferior à da contratada, em cumprimento, tal como expôs a fiscalização. Os preços registrados por fornecimento do objeto apresentaram variações de até 96%, em comparação a aquisições de produtos equivalentes realizados pela própria Prefeitura apenas um ano antes, para o ano de 2023, em ajuste igualmente firmado com a mesma empresa J. Dias. Verifique-se, portanto, da situação relatada, que não restou demonstrado adequado economicidade da avença. Diante do exposto, em companhia do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade do pregão e do contrato, com aplicação de multas individuais a cada responsável e com proposta de oficiamento ao Ministério Público Estadual. Isso aqui é o retrato do que aconteceu com as compras. Tudo bem que a gente precisa de um esforço muito grande, às vezes, para fazer com que o Ministério Público olhe, porque nós ficamos um ano sem nenhuma preguiça, mostrando aqui que esse mecanismo tem servido a muitos propósitos. Mas no município de Bauru, nos últimos 3 anos, menos o do atendimento ao interesse da comunidade escolar.
E esse dinheiro aqui, sabe Deus onde foi parar. Porque nós estamos falando de uma compra milionária, de um uniforme porcaria, que foi um dos maiores escândalos da história da compra de uniformes escolares desse município. Camisetas que, eu pedi para pararem de mandar. Mas no meu gabinete é uma caixa. Os materiais utilizados nas compras do ano passado, as mães não usam nem para pano de chão, nem para pano de pia. Não se dá para lavar e recuperar. Aí nós vamos falar que a adoção de um mecanismo mais moderno, com alguns apontamentos feitos em tribunais, nós também temos apontamento para isso aqui. Então, não vamos discutir apontamento. Minha proposta aqui hoje, senhores, eu não chamei essa discussão para nós travarmos uma batalha, mas se precisar, travaremos. Eu chamei para nós discutirmos caminhos, porque, secretário, me desculpe, mas mal construído esse pseudo-parecer. Deixa eu só terminar. Eu vou deixar o senhor falar. Exaustivamente. Nós temos 3 horas aqui para debater com toda a paciência do mundo, republicanamente. O mundo jurídico, né, Chico? Todo mundo sabe que tem 2 lados. Você chega para o advogado e diz, eu quero um parecer que crie problemas. Contra ou a favor é assim. É o cara que cometeu um determinado crime. O advogado vai dizer o quê? Depende. Ele vai acusar ou ele vai defender? Porque ele tem versão para as 2 coisas. Os caminhos jurídicos e os burocráticos dentro da máquina administrativa, eles precisam ser enfrentados, senhores, com muita responsabilidade. E sempre pensando no que é melhor para a população. E, sinceramente, a prefeita deveria ter um olhar diferenciado para essa possibilidade. Porque um dos maiores problemas da gestão, no mandato anterior, e já começou como um dos piores problemas, são os editais. São os mecanismos tradicionais. Então, em todas as cidades onde se adotou, tem debates jurídicos. Por se tratar de inovação, é claro que você vai encontrar versões. Agora, como foi construído lá? Eu estou propondo que nós criemos aqui esse debate, secretário, superando os problemas enfrentados, os problemas apontados, e há mecanismos. Uma das leituras feitas aí pelo senhor, não há como fazer com que haja uma discriminação e um valor de preço médio. Claro que há. É possível. Dá para se fazer isso. Seguramente o secretário de Desenvolvimento Econômico pode concordar. Os segmentos organizados do comércio e do serviço e da indústria têxtil, você acha que nós não conseguimos criar mecanismos de se dar indicativos de mínimo e de máximo? Nós temos dificuldade nesse mecanismo aqui, que o Tribunal de Contas está dizendo, que controlado pela vontade de um ou de 2, orientado, sabe Deus por qual vontade política e qual propósito, causa esse tipo de transtorno e de problema jurídico, financeiro, e depois o problema desse ano, que leva as nossas crianças a não ter o uniforme no momento em que precisa. E isso fere, está aqui a conselheira do CMDCA, isso fere os direitos da criança e do adolescente. É essa preocupação que nós temos. Nós estamos propondo, vamos ver quais são os problemas que foram apresentados. Eu estou aqui com a lei de Macaé. Sim, secretário, e lá no tribunal também tem apontamento, secretário. Mas aqui o senhor vai ver que eles encontraram mecanismos e para superar os problemas apresentados. Problemas existem, e esses problemas precisam ser vistos e ditos. Como eu posso encontrar mecanismos e propor uma legislação que nos permita essa modernização, que saia dessa história desse pregão confuso, problemático e com inúmeros apontamentos? Porque nós estamos falando de milhões. Mas a minha maior preocupação é quem está lá na ponta, é quem precisa desse serviço, é quem precisa desse material. E esse outro aspecto, o aspecto do impulsionamento do comércio, é secundário, inclusive. Mas a agilidade, e essa história não dá para padronizar? Claro que dá, todo lugar onde foi, o uniforme é aquele. Como tem aqui na cidade, os uniformes que a gente dá na rede, mas se quiser comprar, você tem loja que vende. Ué, o pai que quer mais 3 uniformes, porque não tem tempo, ele vai lá e compra. E como ele compra na loja que já existe, é padrão. E é padrão de qualidade. Que, aliás, a compra desastrosa do ano passado impulsionou esse comércio. Porque pais e mães superaram as suas dificuldades econômicas e orçamentárias para ir buscar uma camisetinha que prestasse. Aconteceu muito.
É só resgatar as audiências e reuniões públicas que nós fizemos de fiscalização ano passado. Então, eu estou aqui de peito aberto para resgatar o debate, não para nós travarmos um duelo, mas eu gostaria que nós resgatássemos o debate do ano passado e que o governo se abrisse à perspectiva de nós criarmos um trabalho técnico, Chico. Eu falei reunião técnica, aquela hora o segundo nome. Quer dizer, não vou falar de GT, porque eu tenho trauma com a história de GT, mas que nós criássemos um grupo, secretário, onde estivesse a orientação também da SNJ, seguramente, onde estivesse, a gente pode pedir a participação do jurídico e do financeiro da casa também, até porque é uma preocupação que a gente tem de isso nascer na forma de uma lei regulamentar. Por isso que eu falei, Chico, me dói também dizer, que não seja para o ano que vem, mas que possa ser para o outro, porque a gente tem que superar a primeira vontade política. Não é? E, num segundo momento, esse debate de como criar um mecanismo aqui que não copie. Eu sou contra esses Ctrl-C, Ctrl-V. O que aconteceu em outras cidades pode ser uma referência importante para nós. Não precisa ser Ctrl-C, Ctrl-V. Tem coisas que eles já buscaram resolver ao longo de debates e de apontamentos dos próprios tribunais de contas. Não é? Eu tenho certeza absoluta que a Ciesp e a Fiesp se envolvem nesse debate, porque nós estamos falando de um mecanismo que faz circular muita renda. Olha, pelo amor de Deus, só em Bauru nós estamos falando aí de 20, 30 milhões. Estamos falando de materiais pedagógicos ano. É muito dinheiro. Então, claro que é um debate que interessa você juntar, não é, várias cabeças pensantes para que a gente possa chegar a um bom termo e superar os desafios do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista das legislações que fazem com que esses recursos federais e estaduais cheguem ao caixa da educação. Eu não sou irresponsável, não quero apresentar uma leizinha aqui na Câmara. Eu sou contra essa biblioteca de leis, eu falo isso incansavelmente. Eu acho que nada dará certo se o governo não se convencer que é possível. Então, eu não vou fazer. Eu poderia fazer como vários aqui, eu respeito o direito de cada um, faz. E vira mais uma lei lá que não serve para nada. Eu não quero criar pauta, eu quero resolver um problema. E acho que, para isso, tem outros vereadores que querem também participar desse debate, independente deles estarem aqui, e a comunidade também quer. A gente tem sido procurado por muitas mães. É claro que isso aqui poderia ter 50, 100 mães, se fosse 7 horas da noite. Mas as mães que precisam disso estão no seu horário de trabalho. Esse é outro problema da efetividade das nossas audiências públicas. Mas a gente sabe como que é essa realidade. Por isso que eu quis que fosse uma reunião de trabalho, uma audiência, mas com o viés de, olha, podemos nos abrir para este debate? Podemos criar esse instrumento para essa discussão, pequeno, envolvendo algumas entidades, para que a gente possa avançar nessa proposição num curto período de tempo. Não vai ser para ontem, não vai ser para daqui 5, 6 meses, mas se nós criarmos isso com compromisso, e eu, quando pego algo para fazer, eu faço. Então, se a gente criar um mecanismo de discutir isso, abrindo-se aí para outras entidades, nós vamos pegar o touro na unha, nós vamos olhar, vamos ver os problemas que foram apontados, vamos encontrar saídas para isso. Nós vamos continuar o debate. Eu gostaria de ouvir os outros secretários e voltar para o senhor. Pode falar. Vereadora, só em relação à questão dos uniformes, lembrando que os apontamentos já foram devidamente justificados ao Tribunal de Contas, e, pelo que eu sei, está em fase de análise essa questão dos uniformes. Só para a gente apontar, se formos pensar na questão do material escolar, lembrando, vereador, no sentido de colaborar mesmo, sem querer ser necessariamente contra, mas assim, boa parte desse material escolar ele fica na própria escola. No infantil, por exemplo, todo material comprado ele fica lá. Fica lá, a criança não leva para casa. Então, a gente tem que pensar que esse eventual material a ser comprado com eventual cartão é para o fundamental. Né? Então, esse movimento econômico que se imagina é bem menos expressivo do que a gente possa crer. Né? Então, só para ter uma ideia, para o ano que vem, né, 2026, que está sendo comprado agora, a gente tem material escolar básico, se a gente for pensar o que é do fundamental, é por volta de R$ 834 mil. Aí depois tem o material escolar de papelaria, que quase todo fica dentro da escola.
que é R$ 578 mil. E depois o material de pintura e artes, que é também, boa parte dele é do infantil, também fica na escola, R$ 823 mil. Num total, dando os 3 itens, é 2.236. Mesmo desse que é aqui do fundamental, que deu 834 mil, parte dele também é da escola, né? Então, assim, às vezes, vereador, a gente imagina que vai ser um movimento imenso de compra no mercado local e não é tão expressivo assim. E uma dúvida que eu tenho, isso é uma dúvida, aí talvez meu colega da Finanças possa mostrar melhor, mas eu não consigo entender, vereadora, de que maneira a gente comprando no varejo, a gente vai gastar menos do que comprando no atacado, porque isso se faz por licitação. Então, os valores acabam caindo pela quantidade, porque são grandes empresas que fornecem. Então, assim, essa é uma questão. Então, em tese, eu imagino que se gastaria muito mais se a gente for liberar o cartão para comprar, por exemplo, para o fundamental, que hoje a gente gastaria, assim, grosso modo, R$ 830 mil. Eu não sei se a gente compraria com os valores que eu tenho aqui, não sei se a gente compraria no mercado local. É uma dúvida que eu tenho, Eu sempre imagino que comprando em atacado, a gente economiza mais do que no varejo. Parece algo relativamente consensual. Mas, é claro, discutir, como a senhora aponta, as possibilidades, eu acho que é claro, a gente pode discutir. Mas eu vejo uma série de percalços em relação à aprovação dessa proposta. É só isso que eu queria colocar. Não quero já dizer de pronto que sou contra. Não sei, a questão das pessoas irem comprar, em tese, parece interessante. Mas isso funciona? É uma outra pergunta. E, novamente, eu gostaria, se fosse possível, de passar o vídeo que fala sobre a compra lá em São Paulo. É um vídeo que vai reforçar o seu parecer e que já é dizendo dos problemas. Tem um monte de matéria sobre o problema e tem outros sobre solução. Como eu disse, eu não quis transformar a reunião num duelo de posicionamentos. Eu estou fazendo um desafio de propósito político. Não é? E eu acho, secretário, que discutir o princípio da economicidade e do interesse público, o apontamento do tribunal, é muito claro de que isso não tem acontecido aqui. Obviamente que já foi respondido para o tribunal, na medida do possível, não sei os argumentos ainda que foram utilizados, mas, obviamente, que isso não... 96%. Como é que nós vamos falar que no global... E outra, nós também não podemos mais fazer vistas grossas, não é? Para a grande patifaria nacional que virou a compra de uniformes e de materiais. Empresas especializadas em ser só o rosto de uma fachada e comprar pano de resto dos contêineres que chegam da China. Aquelas papetes distribuídas a R$ 82 é um dos maiores crimes da história do uso dos recursos públicos da educação. Sem qualidade nenhuma. Nenhuma. E olha o valor. Muito alto. Muito alto, extremamente questionada por todos. Material que foi jogado fora. Os pais não usaram. Não usaram. Então... Quando a gente diz os princípios constitucionais que devem nortear a administração pública, ele tem um propósito. Ele não pode ser usado como um mecanismo de se impedir a criação de mecanismos novos e mais modernos. Não é? Apontar, por exemplo, o risco de uso inadequado, quando eu tenho um parecer desse que fala de 96% de um ano para o outro, com a mesma empresa, eu acho que qualquer risco percentual de que isso aconteça, já tem perdão implícito, ante que a própria máquina sozinha já fez contra o interesse público. Então, eu estou propondo que a gente abra esse debate, mas desde que seja debate franco. Né? Não pode ser um debate de, tem mais problema do que solução. Não concordo. Não concordo. Vou fazer um esforço, inclusive, de envolver mais vereadores dessa casa, porque acho que esse é um debate imperativo. Não é pouco grave a situação que nós estamos vivendo em relação a esses editais. É muito grave. É muito grave. E a busca desses mecanismos não podem ter como pano de fundo impedimento por pareceres. Não pode. Nem de tribunais, sejam municipais, ou seja de contas desse ou de outros estados. Nós temos que discutir qual a lei que nós podemos criar, com qual grau de profundidade e de clareza, envolvendo os segmentos que já têm essa expertise, para que a gente busque uma que nasça
de forma adequada e assertiva. Eu gostaria de ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão, Estela Almagro. Em primeiro lugar, Estela, eu quero enaltecer a sua iniciativa dessa audiência pública e dizer que o cartão educação, tá? O cartão educação pode e deve ser um exemplo de como o poder público pode agir de como responsabilidade social e estímulo à economia local. A SEDECOM está à disposição para incentivar a economia local, mas não podemos nos esquecer de buscarmos a legalidade e que temos que dar nos atos públicos. É um caminho moderno, eficiente e que pode responder às necessidades da população e o crescimento da economia local. Eu vejo com bons olhos e acredito que, se a gente puder sair dessa esfera das ilegalidades que vem apontando alguns tribunais, a gente consiga trazer isso para a cidade de Bauru, melhorar o nosso comércio, a nossa indústria, e vai ser bom, inclusive até para nós do poder público, muito mais fácil, né? E vamos evitar vários debates aqui nesta casa, e, enfim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico encontra-se à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Everson. Quero te ouvir. Bom dia, prefeito, ou secretário. Calma, 2028 está logo ali, calma. Bom dia. Bom dia, vereadora Estela. Foi a importância do assunto, vereadora, é que eu estava fazendo um pensamento aqui e acabei falando. A importância do assunto. Qualquer inovação traz discussão, né? E a gente precisa chegar no meio termo aí para verificar o que é melhor. Se é fazer a contratação direta ou fazer a contratação direta para as empresas. Quando a gente pensa na cidade, os recursos, você deixar 2 milhões de recursos aqui na cidade para empresas pequenas, é importante. Né? A gente está gerando aí o fluxo de moeda dentro da cidade, está gerando renda na cidade. Mas, por outro lado, tem a posição que o próprio professor Nilson colocou aqui, com relação ao preço do produto. Né? A gente não vai pagar a gente vai passar a pagar o preço de mercado e não aquele preço que, pelo menos, deveria ser, que é o preço de produção de escala. Né, onde uma empresa trabalha com os lucros, né, os lucros marginais, as despesas, os custos marginais, que é somente ela acaba diluindo, né, o que aumenta de matéria-prima, esses negócios, para produzir o produto, mas o equipamento, o maquinário, ela já tem. Então, ela consegue fazer esse produto num preço bem mais barato. Então, quando a gente fala de picar essa compra, é uma compra grande, provavelmente a cidade, né, a prefeitura, ela vai pagar um pouco mais por esse produto. Isso aí é claro. De que forma, né, a vereadora está falando de discutir critérios. Então, a gente precisa ver quem são as empresas que vão participar, quem são, né, de que forma que vai estar distribuído dentro da cidade essas empresas. Você precisa ter critério. Não é qualquer empresa que vai poder participar, porque a gente corre o risco justamente desse cartão virar uma moeda para compra de outros produtos, inclusive até produtos ilícitos. Né? E a gente está falando de dinheiro público. Então, não dá para simplesmente decidir de uma forma, sem discutir mais a fundo quem vão ser esses fornecedores, de que forma vai ser feito esse controle e de que forma que o setor público vai analisar a transparência e o gasto desse produto. Né? A qualidade que esse produto vai estar sendo distribuído para as crianças. Porque pode acontecer de uma empresa ela ofertar o produto com qualidade, naquele preço que está sendo pago,
e pode ter também outra empresa ofertando um produto numa qualidade muito mais barata, cobrando o mesmo valor. Quem que vai fazer esse controle? Porque aí a gente está utilizando recursos públicos para comprar produto sem qualidade. Tá? Eu não estou falando dos procedimentos, se os procedimentos licitatórios vêm com qualidade ou não. Estou falando uma realidade do que a gente vai ter pela frente. Então, utilizando esse cartão, foge do setor público o controle da qualidade do produto que está sendo ofertado para as crianças, né? Para os alunos, para as escolas. Então, de que forma que vai ser feito esse controle junto com essas empresas? Qual a responsabilidade das empresas em entregar esse produto com qualidade, de modo que a criança possa ter o mesmo aproveitamento que uma outra que comprou o cartão, em uma empresa que vendeu com qualidade? Eu não sou da área da educação infantil, professor, mas me chama a atenção também a padronização. Né? Até quando a vereadora fala do apontamento do Tribunal de Contas em relação à padronização, eu fiquei imaginando aquela pessoa que tem condições melhores e ela vai complementar esse cartão e comprar um material bem mais, vou usar o termo luxuoso, né, para o aluno. E tem aquela outra família que ela não tem condições, e ela vai comprar o produto ali, o básico mesmo. Como fica essa criança dentro de uma sala de aula, analisando o coleguinha do lado, que também usou o mesmo cartão e conseguiu comprar de uma forma mais luxuosa, né? mais sei lá o termo aí. E a outra, que não teve condições, ela vai ter uma qualidade, ou talvez não tenha todos aqueles desenhos, né, do material escolar que vem aí, da moda, que sempre tem um desenho a mais aí, que a gente sabe que é um mercado. Né? Então, as empresas, cada ano, elas estão colocando diferenciais justamente para que o mercado consuma isso. Então, não vai ser a mesma borracha do desenho sei lá, de um gato no ano, que no outro ano vai ser o desenho do cachorro, e a criança quer o desenho do cachorro, e vai custar o dobro do produto que está sendo, muitas vezes, pesquisado pela secretaria. Então, eu tenho aí, apesar de vir os recursos para as cidades, a gente tem outros pontos que tem que ser discutido também, de como vai ser tratada essa compra. Né? Então, quais são essas empresas? As empresas pequenas que podem participar, a gente fala muito das MEIs, né, dessas empresas. Qual o fluxo de caixa que ela tem para esperar essa pessoa passar, entregar esse cartão? Ela não vai receber de imediato, como ocorre numa compra à vista. Ela vai receber, porque vai ter todo o processo de encerramento desse pagamento e encaminhamento para a secretaria para efetuar o pagamento. Então, aí ela vai ter mais ou menos de 30 a 60 dias para receber esse recurso. A gente não está falando de empresas grandes que têm um fluxo de caixa grande. Então, a gente precisa entender também como que vai funcionar essa parte com as empresas, porque, senão, às vezes, a gente está tentando ajudar a empresa, a gente acaba prejudicando. Não é? Qual que é o fluxo aí de recursos que essas empresas vão ter? Então, a qualidade, a padronização. Nós temos, dentro da lei de licitação, a participação de pequenas empresas também. Né? Tem uma cota, né, professor? Por que essas empresas de Bauru não estão participando nessa parte da licitação? Tem algum problema que eles não conseguem participar? Que é um ponto também, viu, vereadora, para a gente dar uma olhada na participação dessas empresas. Porque quando você separa uma cota já dessa licitação para as empresas pequenas, né, o que está acontecendo que as empresas de Bauru não conseguem participar? E a transparência aí com o gasto público. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado aí no que está gastando, né, da forma, a qualidade, os preços, tudo isso que a vereadora já colocou, é importante estar constando nessa discussão. Com relação ao que a vereadora expôs e o que o professor Nilson expôs, eu concordo com os dois. Por quê? A vereadora ela coloca de procedimentos, né?
talvez, umas falhas aí nos procedimentos que possam ter levado esse apontamento do Ministério Público de Contas do Estado, do Tribunal, né, vereador? E o professor Nilson, ele traz o quê? O apontamento justamente de quem vai analisar essa compra. Então, são dois apontamentos que a gente tem que levar em conta, tem que discutir sobre eles, mas são em momentos diferentes, né? Ele está falando do que ocorreu dentro de um processo. Então, tem falhas ali que talvez tenha que corrigir. E o outro está falando dos cuidados que a gente tem com o gasto público, aonde o gestor pode ser penalizado se houver algum erro, né? Através com multa, com outras coisas. Então, os dois pontos devem ser analisados, né? Não só o ponto que o professor Nilson colocou, mas também o ponto que a vereadora Estela está colocando aí, né? Que houve algumas falhas ali que houve os apontamentos. Para isso, a gente tem regulamentos do próprio Tribunal de Contas, do TJ, de como fazer os procedimentos, Tribunal de Contas da União, do Estado, que isso daí se somam e vai juntando aí uma estrutura, né? Uns documentos de uma forma mais sem esses vícios que foi colocado aí pela vereadora Estela. Mas só para encerrar, eu acho, opinião minha, eu ficaria inseguro quando você tem apontamentos do Tribunal de Contas falando sobre alguns problemas que existem nesses editais. Eu teria dificuldades em colocar um edital desse sendo publicado aí para compra, se a gente não discutir melhor todos esses apontamentos primeiro que o tribunal está fazendo e achar saída para isso. Eu quero, antes de passar para o vereador Arnaldo, que pediu a palavra, contra-argumentar algumas colocações que você fez, Everson, porque eu considero, com todo respeito, equivocadas. A começar, isso é um problema muito sério da máquina administrativa. Não cabe ao poder público controlar a vontade individual do cidadão. Não cabe. Essas diferenças que você está dizendo que o cartão vai causar, ela já existe e é milenar na sociedade. Somos nós. Isso é um processo educacional e um debate de que sociedade que a gente quer, de que valores a gente passa para os filhos. Isso é um debate que não é o poder público que vai resolver. Eu fico muito incomodada quando esse passa a ser um possível argumento, porque eu considero ele muito raso. Respeitosamente, eu considero ele raso. E eu fico incomodada, porque sempre o primeiro segmento, a primeira preocupação levantada é como que você vai gastar isso. E eu estou incomodada em como que o governo tem gastado isso. Então, nós estamos falando de questionar milhares de pais. Eu quero questionar um ente só, o público. Vamos falar de qualidade. Como que eu vou controlar a qualidade de cada empresa? Eu desafio o governo aí nas empresas que vendem. E questionar a qualidade ante ao uniforme que o município está fornecendo. O que ele forneceu com essa compra milionária e desastrosa do ano passado. Como aferir qualidade? Eu volto a pergunta para o governo. Como que o governo está aferindo a qualidade? Entregando lá no almoxarifado uma amostra e depois indo na escola, ponto a ponto, que foi as entregas do ano passado, que inclusive trouxeram caixas e mais caixas de material de outros municípios, tudo junto. Eu sei e a cidade vai saber como é que a J. Dias fez os uniformes dela. E não foi numa grande confecção. Então, o drible institucional para se fazer de conta que essas grandes empresas de fachada, estão fabricando em massa, quando estão usando até mão de obra escrava das periferias dos grandes centros, para fazer esse material, para chegar aqui aquela porcaria de um braço curto, um braço comprido, tudo feito em overlock. A cidade vai saber disso brevemente, porque nós não paramos com esse processo de investigação. E é feio. É feio. Então, não vamos discutir a aferição de qualidade, gente. A audiência que nós fizemos aqui, com 30, 40 pais trazendo os modelos de uniforme, pelo amor de Deus, não vamos discutir qualidade. Não há qualquer controle técnico. Inclusive, o cancelamento desse edital desse ano é em função das dificuldades de aferição da qualidade.
Se o município ainda não encontrou, mas continua comprando e faz sempre foi o município que comprou. Então, tem dificuldade de algumas ordens aí que não tem o menor sentido serem colocadas. Agora, o que eu sinto é que, à exceção do secretário de Desenvolvimento Econômico, há um sentimento do governo. Eu sempre digo, não há política pública sem orçamento. Eu sinto que há um sentimento do governo, e aí eu vejo isso expresso na Secretaria, por enquanto, de Fazenda, né? É fazendária? Como que é o negócio? Fazenda Pública? Secretaria da Fazenda? Secretaria Municipal da Fazenda. Secretaria Municipal da Fazenda. É pop, é tudo, Chico. Esse Chico é terrível. Eu percebo claramente, até porque aqui não somos infantis, não somos amadores. Então, o que a gente quer é vencer essa resistência. Eu vejo que os argumentos estão sendo construídos e colocados. Eu só quero combater alguns deles, porque, do ponto de vista político, a minha história de vida e de militância me incomoda demais. Quando parte dos argumentos são colocados para, em tese, questionar a capacidade da escolha individual das famílias em como gastar. Até porque o governo tem sido um mau exemplo de como gasta. E aí nós vamos colocar dúvida no trabalhador, na trabalhadora, de talvez você vai comprar uma garrafa de pinga e vai trocar o seu cartão com outra família. É muito ruim. Vereadora, Sim. Só complementando. Sim. Esse não é um argumento para não fazer. Eu quis colocar aqui, pontuar alguns assuntos que poderiam ser discutidos e melhor deixar descrito aí a regra de como comprar, tá? Sim. Em momento nenhum eu estou falando não pode comprar por conta disso. E nós não vamos superar esse. Esse risco vai existir? O Arnaldo vai falar daqui a pouco. E vai falar sobre o Vale Alimentação. Esse é um debate secular que a gente enfrenta, e eu só estou dizendo que, a mim, como uma pessoa de origem humilde, incomoda o questionamento público sobre a capacidade do trabalhador, da trabalhadora, de fazer as suas escolhas, como se sempre isso corresse um risco. Corre-se sempre o risco com a máquina pública, com compras como essa. E aí, me perdoe, não é um erro procedimental. E isso vai ficar claro. Brevemente, isso vai ficar claro para a cidade. Isso aqui não foi um erro procedimental. Não foi. Não foi. E, lamentavelmente, a história vai ficar ainda mais feia do que já foi feia até aqui. Então, eu estou buscando caminhos de que a gente evite essas tragédias futuras. E minha preocupação central. Começou o período letivo. A criança tem que ter a possibilidade de estar com o seu material. O professor tem que ter a capacidade de estar lá com o seu material pedagógico coletivo. E nós temos tido problema com isso em todos esses últimos anos. Inclusive, em material pedagógico, que é comprado num ano e vai ser entregue no outro. A gente teve problema absurdo, não é? Sendo da cidade que tem um dos maiores parques gráficos do país, em ter problema com o kit pedagógico, porque quando chegou a agenda, já não era daquele ano, não servia mais, acabou o ano. E aí você deixa para entregar no começo de 25, porque a agenda não ia mais servir. Nós estamos falando da terra da Tilibra, gente, da Tiliforme. E não estou fazendo lá para a empresa, não tem nenhum vínculo com a empresa. Não preciso e não quero. Mas, do ponto de vista político, como é que a gente pode ter um tropeço desse? Então, eu estou dizendo que o mecanismo está superado. A gente tem que encontrar esses caminhos. E a gente precisa se abrir para construir essa saída, não é? Com debate franco, fraterno, legal, sim, mas de ordem prática. Por isso que eu quis dar o formato que eu estou dando hoje para a audiência, porque seria muito desgastante a gente repetir a reunião do ano passado. Ano passado, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu até elenquei aqui, mas eu acho que, assim, em números de entidades representativas, nós tínhamos pelo menos umas 15 aqui. Inclusive a Abigraf. Então, assim, trazer os argumentos, eles foram trazidos. Nós temos dificuldade. Nós temos também com o modelo que está sendo usado. E que nem acabou o problema. Vai aumentar. Então, vamos buscar esse caminho. Vamos sensibilizar o governo de que, para comprar no poder público, tem que ter só um viés, o atendimento do interesse público. Qualquer outro é arriscado e pecaminoso. Vereador Arnaldo. Obrigado. Bom dia.
eu sei que o que é novo sempre causa essa situação aqui. E para que dê certo, a gente precisa ter embasamento jurídico e também o desejo de fazer. Citando assim, eu sou uma pessoa que eu sempre apoiei comércio, indústria, eu acredito nisso, e eu sei também a dificuldade que o secretário tem na hora que assina, porque ele assina com o CPF dele. Então, isso causa... são situações. E eu queria aqui parabenizar a Estela Guerreira, que acredita nisso. Na hora que falou-se do cartão, aí eu lembrei do cartão alimentação, né? Do cartão, ou pega a cesta básica, ou pega o cartão. Logicamente que, naquele momento, deve ter surgido dúvidas, deve ter surgido apontamentos, mas houve um alinhamento. Pensando nisso, eu acho que eu não estive no mandato passado aqui. Eu queria sugerir que a gente fizesse, de fato, uma consulta em loco no tribunal. Eu acho que pode ser um caminho. E que eles nos dê o caminho a seguir. Olha, só tem um jeito. Se fizer assim, ok, vamos fazer assim. Não tem jeito, putz, então não tem. Mas, se tiver a possibilidade disso, da gente fazer uma consulta em loco e lembrar que, quando houve aquela questão da cesta ou do cartão, com certeza surgiu inúmeras dúvidas. Mas, para que acontecesse, você tem que ter um embasamento. Mas, antes de ter o embasamento, tem que ter o desejo de fazer. Eu vejo aqui que será o caminho nosso. Então, eu só queria propor isso, vereadora. E agradecer a presença dos senhores aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Chico? Bom, diante de tudo o que já foi colocado aqui, eu analiso que o sentido dessa discussão aqui é estabelecer, primeiro, né, uma alternativa, né, através aí da transferência de recurso para compra indireta, né, dos materiais e dos uniformes. E o segundo ponto, né, criar alternativas, né, ou alternativa para uma situação que o governo não vem entregando a contento, né, que é fazer isso da forma direta ou mais usual, que é a licitação, né, para a compra direta desses materiais. De um outro ponto, né, também, eu sei qual é a preocupação do Poder Legislativo e até né, nossa, né, do Sindicato dos Servidores, em relação aos transtornos que a falta dos uniformes e dos materiais, ou o atraso, compromete a prestação do serviço, né, da educação à população, e como isso atrapalha o processo pedagógico, né? A gente vê aqui agora no inverno que, às vezes, com a ausência do uniforme, a criança
não consegue ir à escola, né, por não ter aí o agasalho, né? Então, esse é um ponto. Então, aqui nós ficaríamos diante de confrontar, né, um modelo em relação ao outro. Nós já temos claro, isso já é experiência, que o governo vem fracassando no modelo direto. Nós estamos aí desde o ano passado com problemas, né, de cancelamento das licitações, e o modelo direto também está sofrendo apontamentos do Tribunal de Contas, que inclusive já encaminhou essa demanda para o Ministério Público. Acho que o principal ponto, primeiro, é saber, governo, você tem vontade política em buscar essa alternativa? Pelo que eu vi, de onde tem que partir isso, que é da própria Secretaria de Educação, quando o secretário traz aqui um documento escrito por ele, mas com o auxílio de um secretário de Negócios Jurídicos, que o Dr. Vitor tem muita experiência ao longo da sua trajetória profissional nessas questões de licitação e terceirizações. Então, é uma pessoa indicada para ajudar na construção desse documento, que, embora o governo não reivindique como um parecer jurídico, até porque não pode, né, secretário não pode fazer parecer jurídico, não pode exercer uma atividade técnica, porque é um cargo político, né? Então, ele não pode exercer essa... já vem com os apontamentos contrários que lhe favorecem, né? Que favorecem aí a prestação direta. A preocupação, né, o Everson, da responsabilidade do gestor, tanto em relação ao modelo alternativo como ao modelo tradicional, existe. Vocês vão assinar de qualquer forma, né? Vocês vão assinar de qualquer forma. Acho importante as diversas consultas, e acho importante também, vereador Arnaldo, trazer experiências com os outros municípios que já adotam isso. Embora, né, eu estou vendo aqui, ó, eu estou aqui com a lei 4968 de 2022, de Macaé, né? E pelo que eu analisei aqui, eu acho, Macaé já foi citada aqui, né, pelo secretário, por várias vezes. É um programa de auxílio material didático, uniforme escolar, que pode ser prestado direto ou indiretamente pelo município. E há regras aqui, inclusive de fiscalização, porque quando se coloca aqui a dificuldade do governo fiscalizar na transferência indireta, que em nenhum momento aqui foi dada como ilegal pelo Tribunal de Contas. E sim, tudo bem, Tribunal de Contas, e a uniformização de jurisprudência do Tribunal de Contas é feita pelo TCU, certo? Tá, tudo bem, vereador, mas qualquer uma não é, o exame de legalidade, a Constituição não é a mesma? A lei de licitações não é federal? Entendimento, sim, mas entendimento é aquilo que a gente falou aqui, né? Você tem entendimento para cá e entendimento para lá, né? Porque, no final, você vai buscar onde? Quando você tem divergência de entendimento e de apontamentos do Tribunal de Contas, você vai buscar onde? Judiciário. Poder judiciário. Tribunal de Contas não é poder judiciário, né? Então, é muito fácil você se apegar àquilo que lhe interessa e não discutir o restante, né? Agora, qual que é o objetivo? Tudo bem, nós vamos discutir. Eu estou vendo aqui na lei, além dos requisitos de credenciamento, inclusive da qualidade daquilo que é exigido, como na licitação direta,
no sistema tradicional de licitação, para compra direta, vocês estabelecem no termo de referência a qualidade do material que vocês querem que seja adquirido. E como é que vocês fiscalizam isso? Como é que vocês aplicam sanções a essas empresas? Se sequer vocês aplicaram sanção, por exemplo, na FADEP, que é uma fundação picareta que vem aqui fazer, está 3 anos aí tentando fazer. PCCS não faz e não é multado e não acontece nada, né? Então, pela qualidade que foi colocada. Então, eu acho que, não sou aqui dono da verdade, também não quero, porque, inclusive, aqui no anexo da lei, tem até aqui os valores, né, dos valores dos materiais que têm que ser praticados. Tudo bem, vamos discutir legalidade ou não disso, mas vamos discutir. Né? Porque, do nosso ponto de vista, aqui da representação de classe, o que é inadmissível, né, e acho que falta, o que colocou aqui no parecer do Ministério Público, além da legalidade, etc., tem a questão da eficiência e moralidade da administração. Eficiência é prestar serviço público de qualidade, isso não vem ocorrendo em relação à educação. É só ir nas escolas e ver o que está acontecendo, ver como é que está a situação. Se nem uniforme tem. Né? Então, nós estamos falando do perfil da eficiência. Quando se questiona irregularidades em licitação, e não é só nessa, esse governo está sendo contumaz nas questões das irregularidades em licitação, nós estamos falando do princípio da moralidade, que são princípios constitucionais. Então, quando na primeira manifestação eu me coloco pessimista, é porque o governo está procurando um subterfúgio, que é montar eventuais grupos de trabalho aí, mas sem nenhuma efetividade. Eu quero, ainda assim, propor, eu vi, inclusive, Jurandir, que a Gisela foi eleita a nova Presidência do CIESP. Linha de frente, né? Acho que é a primeira vez que é uma mulher, né? Isso. Assumindo o órgão. Eu acho que nós poderíamos, a exemplo do que aconteceu naquela audiência que foi muito rica no ano passado, apesar de ser uma pauta que precisa nascer na Secretaria de Educação, mas eu acho que aqui está no norte da decisão política, acho que do ponto de vista dos exemplos Brasil afora, com a participação desses grandes órgãos ligados não só ao comércio, ao serviço, mas à indústria, principalmente que Bauru é um parque gráfico de referência nacional, que nós poderíamos fazer um primeiro esforço de trabalho a partir do CDCOM, convidando a Gisela para uma discussão em que a gente pudesse envolver essas forças vivas aqui, que já enfrentaram esse debate, inclusive, da legalidade, em vários municípios onde já atuam, inclusive do ponto de vista de pareceres, né, e de modelos, que foi isso que a gente viu, para que a gente possa, ao menos, startar esse debate de ordem prática. E aí chegarmos, num segundo momento, à discussão política, que aí a decisão gabinete e Secretaria de Educação é uma decisão política de uma mudança, não é, de um mecanismo até aqui utilizado ou não. E aí a decisão política é a urna que dá. Né? A hora que chegou, tem condições, é isso. A decisão, claro, que é da prefeita. A gente sabe disso. Mas que a gente tenha o esforço de dizer há caminhos e esses caminhos são melhores do que os construídos até aqui. E eu acho que a gente poderia fazer esse início dessa busca com essas entidades que já participaram daquela e de outras aqui, envolvendo também aí a nova linha de frente do CIESP nessa discussão. Jurandir. Vereadora, eu me ponho à disposição, né, da senhora, da sua assessoria, para a gente marcar. Me comprometo a falar com a Gisele, até com a CIB, para que a gente faça aí uma ou duas reuniões de lá, na própria CDCOM, se for o caso, para a gente tratar desse assunto. Mas quero trazer também para a senhora que a CDCOM já está tratando de alguns assuntos que envolvem contratação do Contrata Brasil, um programa do governo federal,
que é para a contratação de MEIs, pequenas empresas, para que trabalhem para os órgãos públicos. Já fizemos a inscrição, já fomos aprovados. Nós estamos agora só colocando na plataforma da licitação. Então, a partir de mais ou menos aí novembro, já estamos liberando todas as licitações para as MEIs de Bauru, pequenas empresas, que poderão participar, poderão ser contratados serviços pelas MEIs, que é pequenos serviços, reparo de ar-condicionado, enfim, todos os serviços que um microempreendedor e uma EPP possa fornecer. Eu estou pedindo para o meu pessoal de campo já fazer um levantamento de todas as empresas que possam e devem participar dessa venda direta, né, futuramente para o cartão, que eu acho interessante. E vamos conversar com a Gisela, com a senhora também, para que a gente faça essa busca e já traga todas as informações para as próximas reuniões. Acho muito importante esse programa do governo federal, é uma visão realmente do presidente Lula em você motivar, porque quem mais emprega no Brasil, apesar de toda a importância dos grandes, são as pequenas e médias empresas. É só pegar Bauru, né? Muito grande. E a gente tem uma dificuldade justamente na educação com as pequenas na hora dos levantamentos de preço para você usar a verba de adiantamento para os pequenos reparos. Então, isso dá muito trabalho. Se nós tivermos, a partir desse programa, que eu fico feliz em saber que o município já fez e já está credenciado, vai facilitar em muito essa dinâmica, que mais, nesse último período, mais do que nunca, né, ante a tantos assaltos aí e depredações que as escolas estão sofrendo, dada a ausência da vigilância e do vídeo monitoramento, vai facilitar muito a vida da comunidade escolar. Isso é muito importante e vai ser um pulso também para o pequeno aqui no município. Então, muito importante essa iniciativa. E, vereadora, a SEDECOM também, a partir desse cadastramento, a gente vai poder fornecer para eles os cursos de como participar da licitação, de como preencher. A gente vai fazer um treinamento com eles dentro da secretaria. Nós hoje temos lá 5 salas e efetivamos cursos internos. Já solicitamos a CONC, que é uma das nossas contratadas, para que busque esses cursos de aperfeiçoamento para que eles possam saber como entrar na plataforma, como participar, como licitar, como poder emitir essa nota. Apesar que a SEDECOM hoje ela faz todo esse trabalho interno lá para eles. Mas a SEDECOM já está a caminho de resolver todas essas situações. Esse programa realmente é muito importante para Bauru e para todo o Brasil, porque, como empresário, eu sei que o pequeno e o médio empreendedor é o que mais emprega e é o que mais trabalha. E dá mais empregos também. Muito bom, fico feliz. Isso é muito importante para o município e para o país. Acho que vai ser um passo significativo aqui dentro desse debate, inclusive, que nós construímos hoje. Bom, com esse combinado, esse encaminhamento, eu acho que nós podemos encerrar por hoje, né? Pode ser? Então, com esse encaminhamento, para nós buscarmos a efetividade que a gente vem debatendo muito aí nas reuniões e audiências públicas, fica este encaminhamento de termos uma reunião técnica de trabalho junto à SEDECOM, envolvendo essas lideranças. Aí nós avisaremos os vereadores que quiserem acompanhar. Acho que é importante o Poder Legislativo estar envolvido nisso. E vou me reportar ao chefe de gabinete para que possa acompanhar as discussões a partir daqui, porque é importante envolver de forma direta o gabinete da prefeita nessa reivindicação e nessa discussão, nessa construção. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada esta audiência pública às 10h51.